Último, certo? Nessa aula de hoje, galera, nós vamos resolver aquele exercício que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, que era atividade 1, no caso aí do Teorema de Tales, né? Eu selecionei alguns exercícios de exames de vestibulares, certo? E nessa aula de hoje vamos resolver esses exercícios bem aí. O primeiro exercício é um exercício da FUVEST de São Paulo, e ele diz o seguinte, ó, 3 terrenos têm frentes para a rua A e para a rua B. Então, nós temos aqui como se fosse 3 lotes, temos esse primeiro lote, esse segundo lote e esse terceiro lote. E aí nós temos aqui embaixo, aqui, ó, a rua A, e lá em cima, no caso, a rua B, como se fosse um lote vazado aí que tem frente, no caso, para as duas ruas, no caso, a rua A e a rua B. E ele diz o seguinte, ó, as divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então, ele fala que a divisa de cada lote, certo, é perpendicular à rua A, ou seja, faz um ângulo de 90 graus, certo? Cada lote aí faz um ângulo de 90 graus com a rua A. Isso que ele quer dizer, que são perpendicular, no caso, à rua A. Aí ele pega e fala, ó, qual a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Então, ele diz o seguinte, ele quer saber qual é o valor da frente, certo, desse primeiro lote, qual é o valor da frente desse segundo lote e qual é o valor da frente, no caso, desse terceiro lote. Então, para resolver esse exercício, eu pensei da seguinte maneira, né? Então, ele quer saber, no caso aí, 3 incógnitas, né? Ele quer saber a frente do primeiro, do segundo e, no caso, do terceiro. Então, o que eu fiz aí, ó? Deixa eu só arrumar aqui a caneta aqui, que aumentou demais a espessura. Certo? Então, o que ele quer dizer com isso? Então, se eu estou procurando 3 incógnitas, então eu posso virar e chamar essa primeira aqui de X, certo? Essa frente aqui de X, essa outra frente aqui do lote, que tem uma frente para a rua A de 30 metros de Y, e essa outra frente aqui, no caso aqui, de Z, certo? E ele fala o seguinte, que todo esse lote aqui, ó, certo, tem aí 180 metros, no caso aqui, vai ter 180 metros, certo? E aí eu posso começar a montar alguma relação. Que nem, por exemplo, se eu somar, né, todos esses valores aqui, ó, no caso aqui da rua A, que é 40 mais 30, 70 mais 20, no caso vai ser igual a 90, certo? Como se fosse isso daí. Então, como é que eu posso montar essa relação? Veja bem, eu posso montar essa relação da seguinte maneira, certo? Eu posso dizer que esse lado aqui, ó, menor, certo? Ele está para esse meu lado aqui, que eu vou chamar de lado maior. Então, eu posso escrever assim, ó, que 90, certo? Ele está, no caso aí, para 180. Então, o que eu fiz aqui, ó? O lado maior, no caso aqui, que é a frente de todos os lotes, ele está, no caso, proporcionalmente, né? Está proporcionalmente para o lado maior. Então, ou seja, ó, o lado maior, o lado menor é proporcionalmente ao lado, no caso, maior. O lado menor é proporcionalmente ao lado maior. Por isso que eu coloquei 90 sobre 80. Então, da mesma forma que esse lado aqui, ó, menor, ele vai estar, no caso, para o lado maior, eu posso dizer que 40, que é o lado menor, que é a frente menor do lote, certo? Vai estar, no caso, para a frente maior do lote, que eu vou escrever X, certo? Então, repetindo a linha de raciocínio. A minha frente menor, certo? É a frente de todos os lotes, está para a frente maior de todos os lotes. Da mesma maneira que a minha frente menor, certo, desse primeiro lote, vai estar para a minha frente, no caso aqui, maior. Da mesma forma, no caso aqui, ó, esse 30 aqui, ó, da minha frente menor, certo? Ele vai estar para a minha frente, no caso maior, que vai ser o Y. E da mesma forma, no caso aqui, que minha frente menor, que é 20 metros,
certo? Vai estar para a minha outra frente, no caso aí maior, que é o Z. Então, eu monto essa relação dessa forma. Agora, pessoal, olha só, eu tenho que pegar sempre de dois em dois. Como assim de dois em dois? Eu vou pegar primeiro esses dois e achar o valor de x. Depois eu vou pegar 90 sobre 80 e achar o valor de y. Depois eu vou pegar 90, né, sobre 80 e achar o valor de z. Que vai funcionar da seguinte maneira, ó, vai ser 90, certo, sobre 180, que vai estar para 40 sobre x. Aí a outra relação que eu vou montar vai ser 90 está aí para 180, da mesma forma que 30, certo, vai estar para y. E a última relação vai ser o quê? 90, eu escrevi aqui bem pequeno, está para 180, colocar assim, está para 180, deixa eu apagar, que agora eu consegui mais espaço. Então vai ser 90 está para 180, da mesma forma no caso que 20 está para z. Fazendo dessa forma, eu consigo isolar, no caso, a minha incógnita x. Ou seja, a minha incógnita x, ela vai estar, no caso aí, ó, dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando, certo? O meu 180, ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, e o meu 90 vai estar, no caso aí, multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, olha só, vou passar o x, então vai ser x é igual a 40, aí o 180, ele está dividindo, ele passou multiplicando, certo? O 90, ele estava lá multiplicando, ele passou, no caso, dividindo, certo? E aí eu faço essa multiplicação, ó, 40 vezes 80, ou 40 vezes 180 dividido por 90. Então, eu achei que a frente X do lote vai valer aqui, no caso, 80, no caso, metros. A mesma relação eu vou montar para o segundo, veja bem. O meu Y ele vai passar multiplicando e o meu 90 e 180 vai passar, no caso aí, sendo invertido. Então, vai ficar Y é igual. Aí o 30 eu vou repetir. O 180 vai passar multiplicando, certo? E o meu 90, opa, ficou torto aqui. Quer dizer, ficou tudo torto, né? O meu 30, ele já está onde que eu quero que ele esteja. O 180 vai passar multiplicando, então vai passar aqui multiplicando 180. E o 90 vai passar, no caso, dividindo. Na hora que eu faço essa multiplicação, no caso aí, ó, 30 vezes 180, certo? Dividido por 90. Então, essa frente desse meu outro lote vai dar igual a 60 metros. E aí, a última relação vai ser, no caso, o mesmo fato, né? O meu Z vai passar, no caso aí, multiplicando, certo? O meu 20, ele já está aí no local certo. O 180 ele vai passar multiplicando, certo? E o meu 90 ele vai passar dividindo. Então, 180 vezes 20, certo? Dividido por 90 vai dar igual a 40 metros, certo? Então, aqui é em metros, aqui é em metros, e aqui também vai ser em metros. Então, se a gente avaliar as alternativas, né? A única alternativa que tem, no caso aí, certo? Que é 80 60 e 40 metros vai ser a alternativa, no caso aí, a alternativa A, beleza? Então, os lotes têm medida de 80, o primeiro aqui, a frente aqui, ó, vai ser de 80, a outra vai ser de 60 e a outra vai ser de 40. Quando a gente soma 80 mais 60 mais 40, vai dar aí os 180 metros, que nem diz no enunciado. Beleza? Quem conseguiu fazer essa questão aí? Deu para entender, galera, essa explicação? Vocês querem Essa foi que bem fácil, professor, mas, tipo, eu acho que eu fiz de um jeito diferente. você fez diferente? Como é que você fez? Compartilha com a gente aí. Tipo, eu dividi 90 por 180, Aham, aí x sobre 40 é igual a 2 sobre 1, porque debaixo do 2 não tinha nada. Aí fazia a aham. multiplicação cruzada, aí dava o resultado. Ah, tá, tu colocou o resultado,
o resultado direto, né? Porque 90 sobre 180, você fez assim, 90 sobre 180. Não, Aqui, ó, também daria certo se eu fizesse o contrário aqui também, ó. Se eu fizesse o contrário aqui, ó, por exemplo, eu vou refazer esse primeiro aqui, ó. Se eu colocasse assim, ó, o lado maior está para o lado menor, da mesma forma que, no caso, o lado maior vai estar para o lado menor. Assim também daria certo. E aí, ó, se eu pego aqui, ó, 180, certo? 180 dividido por 90, isso daqui vai ser igual a 2, certo? Então, isso daqui ficaria igual a 2, certo? Então, o 40, ele está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 40 vezes 2, que vai dar lá o 180. Então, daria para fazer desse jeito aqui, com todas essas relações, que eu acho que ficaria até mais fácil, né? Desse jeito. Então, a gente investia, certo? E sempre ficava o número 2 aqui em todas as relações. Você conseguiu achar todas as respostas certinho? 80, 60 e 40, do jeito que você fez? sim. Deu certinho? Então é desse jeito. Professor, Eu. sabendo que aquela parte da área maior, que é 180 metros, podia fazer também, se já soubesse por eliminação das alternativas? Dava para fazer, né? Então, no caso aqui, ó, como eu achei 80 aqui no primeiro, e aí eu faria o seguinte, né? Olha, a letra B, ela não tem 80, então ela está descartada. A letra C também não tem 80, ela está descartada. Então, ficaria entre, no caso aí, a letra A, né? E a letra D. Ficaria entre essas duas. E aí, Professor, então, teria que fazer até o segundo. Oi? eu só não entendi a sua resolução, tem como explicar de novo? Tem, com certeza tem. Tem. Então, olha só, vou só apagar essa parte aqui, certo? Deixa eu apagar. E aí eu vou explicar fazendo do jeito da segunda forma que eu fiz aí, que eu acho que vai ficar mais fácil do que essa primeira. Então, olha só, antes de explicar essa relação aqui, ó, o teorema de Tales, então, olha só, eu tenho aqui no caso, vou só explicar aqui novamente sobre o teorema de Tales aqui, para entender melhor essa relação. Olha só, o teorema de Tales, no caso, são feixes de retas paralelas, que é R, S e T, certo? E aí nós podemos ter aqui o seguinte, ó, duas retas que cruzam, né? Duas retas que cruzam. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho um comprimento aqui, no caso, que vale, deixa eu colocar aqui 2, um comprimento aqui que vale 3, outro comprimento aqui, no caso, que vale 4, certo? E aí, eu não sei, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo, eu não sei esse valor aqui de x. Eu posso montar, no caso aqui, ó, o teorema de Tales de duas maneiras. Eu posso montar uma relação aqui, ó, de 2 está para x, ó, 2 está para x, da mesma forma que 3 está para 4. E aí eu isolo x. Eu monto essa relação desse jeito e consigo encontrar o valor de x. Uma primeira relação que eu posso fazer é essa. Uma segunda relação que eu também posso fazer no teorema de Tales, eu não preciso, no caso, usar esse com esse e nem esse com esse. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso somar esse comprimento maior, certo? Então, eu pegaria aqui, ó, esse comprimento maior, certo? E poderia escrever assim, ó, 2 mais x, certo? Eu poderia escrever, ó, pegar o comprimento maior e dividir por um dos comprimentos menores que eu queira, por exemplo, o 2. Então, eu peguei aqui, ó, esse meu comprimento maior, certo? Que é essa parte de azul, e dividir, no caso aí, por um comprimento, no caso aí, qualquer um dos dois que eu quisesse. No caso, eu escolhi o 2. Então, veja bem, se para esse primeiro aqui, ó, eu peguei o comprimento maior, obrigatoriamente para a segunda relação eu tenho que pegar o comprimento maior, que é esse daqui, ó. Então, esse comprimento maior, ele vai ser o quê? 3 mais 4, que seria igual a 7. E aqui eu escolhi o 2, então, obrigatoriamente, aqui eu teria que escolher o 3. E aí eu faria essa relação. Essa mesma ideia que eu acabei de fazer,
eu posso aplicar, no caso, para esse daqui. Por que que eu fui lá e fiz essa relação de comprimento da frente maior com o comprimento da frente menor? Eu fiz essa seguinte relação, ó. Eu peguei, lembra que nesse agora eu peguei o comprimento maior e dividi pelo menor. Então, nessa relação aqui, ó, eu vou pegar o comprimento maior, que é 180, e vou dividir pelo comprimento, no caso, menor, que é o 90. Então, eu peguei aqui ó, o comprimento que vem aqui do X até o Z, que é 180 metros, e dividi pelo comprimento menor, que no caso seria um 90. Então, se eu comecei escolhendo o comprimento maior, certo? Então, eu teria que escolher o X, porque, veja bem, eu somando a frente de todos os lados aqui da rua B, vai dar 180. Eu somando a frente de todos os lados da rua A, né, no caso, dá 90. Então, no caso, por raciocínio lógico, eu sei que a frente dos meus lotes para a minha rua B vai ser maior do que a frente dos meus lotes para a rua A, porque a soma da frente aqui dá 90 e a soma da frente da rua B dá 180. Então, isso implica que X, Y e Z são maiores do que 40, maiores do que 30 e maiores do que 20. Então, se aqui eu escolhi o maior pelo menor, obrigatoriamente nessa relação eu vou escolher quem? O menor, certo? No caso, o maior, dividido, no caso aí, pelo menor. No caso, fica... Então, o X eu sei que é o maior pelo menor. A mesma relação eu posso montar para o Y. Então, eu escolho o maior, que é 180, e divido pelo menor. Então, eu vou escolher a frente do lote maior, que vai ser o Y, e vou dividir, no caso, por 30, que é a frente do outro lote menor. A mesma relação eu monto aqui, ó, 180 dividido por 90, a frente maior dividido pela frente menor. Obrigatoriamente, eu escolho a frente maior, dividido pela frente menor. E aí eu começo a resolver. Aqui já fica mais fácil, né? Porque, olha só, 180 dividido para 90 é igual a 2. 2 é igual a X dividido por 40. Né? Então, resolvi isso daqui, ó. 180 dividido por 90 dá 2, certo? E X sobre 40. Só montei essa relação aqui. Agora, olha só, o 40, ele está dividindo. Eu vou passar ele multiplicando, no caso aí, o 2. Então, vai ficar 40 vezes 2, que é igual a X. 40 vezes 2 dá igual a 80, que é igual a X. E aí eu acho, certo, o meu primeiro resultado, que é igual a Assim 80. ficou muito mais fácil. Ficou mais fácil, né? Eu nem sei por que eu não fiz assim a primeira. Acho que eu pensei logo inicialmente de fazer da outra forma. Agora que o mesmo fato acontece, né? E aqui, ó, 180 dividido por 90 é igual a 2. 2 é igual a Y sobre 30. O 30 vai passar multiplicando o 2. Então, vai ficar 30 vezes 2. Então, eu sei que 60 é igual ao meu Y. 60 aí é o outro resultado. Aqui também, ó, 180 dividido por 2 é igual a Z sobre 20. Vou passar, no caso, o 20 multiplicando. O 2 vai ficar 2 vezes 20, que é igual a 40, que é igual à frente do lote Z. E aí eu consigo montar essa relação. Tranquilo? Ficou melhor para entender dessa forma aí? Sim, a diferença dessa para outra foi que a outra se multiplicou cruzado. Essa daqui também eu multipliquei, se você parar para pensar. A diferença aqui, ó, Valeriano, é que eu fiz essa multiplicação aqui, ó, eu fiz essa divisão aqui em todas, ó, 180 por 92. Mas era a mesma coisa de eu passar o 30 aqui, ó, multiplicando, né? 180 dividido por 92, 2 vezes 30, daria igual a 60. Essa simplificou a multiplicação, né? Justamente. Tranquilo? E aí a gente passa para a segunda questão. É uma questão da Saresp, de São Paulo também, e ele diz o seguinte, ó, no desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3,
quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente para a Rua das Rosas. Então, nós temos aqui ó, o terreno número 1, que é virado para a Rua dos Linos, né? Não sei que nome é aquele aí, não dá para ler direito. A Rua 1, temos aí o lote 2 e, no caso, aí o lote 3. Então, a gente consegue montar. Então, ele fala que a Rua Rua das Rosas e a Rua das Margaridas, no caso aí, elas são, no caso aí, paralelas. Por que que elas são paralelas? Estão uma ao lado da outra, né? E aí nós podemos montar uma relação que ela é da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui, eu posso escrever, ó, que ele quer saber a frente da rua, né, do lote 2, que dá de frente para a Rua das Rosas. Ele quer saber essa frente aqui, ó, deixa eu escolher uma cor. Ele quer saber a frente desse lote aqui, que eu vou chamar de X, certo? Então, eu posso fazer uma relação que é bem fácil. Eu posso escrever assim, ó, 24, certo? Vai estar para X, 24 vai estar para X, da mesma maneira que 15 vai estar para quem? Para 20. Simplesmente isso. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vou passar ali, ó, o X vai passar para o outro lado, certo? Que vai ficar assim, ó, 24 é igual a 15 sobre 20, que passou o X multiplicando, certo? Agora eu vou isolar o X. O 20 ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. O 15 está multiplicando o X, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 24 vezes 20, o 20 eu passei multiplicando, e o 15 eu passei ele dividindo. Tudo isso é igual a X, certo? Tudo isso daí é igual a X. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, 24 vezes 20 dá igual a 480. Então, vai ficar 480 dividido por 15. 480 dividido por 15, isso daí vai dar igual a 32. 32, no caso aí, metros, certo? Então, essa rua aqui, certo, vai ter 32 metros, seria aí a alternativa B. Tranquilo? Essa também... Daria a mesma coisa se colocasse X está para 20, 24 está para 15, né? Vamos ver, ó. X vai estar para 20, da mesma maneira, no caso aí que... aí, no caso, seria X está para 20, 24 está para 15. Vamos ver? Acho que vai ser a mesma coisa, né? Então, ó, vou passar o 20 multiplicando. Vai ficar aqui, ó, 20 vezes 24 dividido para 15. Deu a mesma coisa, né? Então, aí, 20 vezes 24, 480 dividido por 15, também daria, e até mais fácil, né? Assim que você só passaria o 20 multiplicando. Justamente, desse jeito também daria certo. Eu fiz desse jeito, que geralmente eu pego do primeiro para o segundo da figura. Uhum. Desse jeito também dá certo aí. Todos os caminhos aí para esse tipo de exercício levam a resposta certa. E aí nós temos a questão número 3, que é da Universidade Federal de Santa Maria, né? Temos aí uma... Galera, e esses exercícios aqui, não sei se vocês estão reparando, né? Olha só, FUVEST, um dos exames avaliativos mais importantes de São Paulo. E aí vocês conseguem verificar que vocês já estão fazendo exercício aí, por mais que alguns erram, por mais que travem alguma parte, mas é nível aí de vestibulares federais. Esse Saresp aqui eu esqueci que instituição é essa, depois eu vou dar uma pesquisa, mas aí nós temos outros exercícios aí da Universidade Federal de Santa Maria, né? Lá no sul do país. Ele fala o seguinte, ó, a crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo às suas instalações. Aí ele falou, observando a figura e admitindo que as linhas retas, no caso RST,
sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede. Então, aí ele quer saber, no caso aí, o comprimento, no caso, dessa barreira, certo? Então, veja bem, galera, a linha de raciocínio dessa questão vai ser bem parecida, no caso aí, com a questão número 1, certo? Então, olha só como é que eu posso fazer aqui, ó. Vou fazer do primeiro modo que eu pensei, depois nós vamos para fazer de um modo aí que com certeza alguém vai dar uma sugestão. Por exemplo, ó, eu vou dizer o seguinte, ó, que 30, vou escrever assim, ó, que 30 vai estar, certo? 30 vai estar, no caso, para esse comprimento aqui. Então, ó, o rio, ele passa por aqui, certo? E aqui acontece, no caso, alguma geração de energia elétrica nessa região. Então, nessa parte daqui, ó, do 30 até o 2, tem uma barreira. Então, eu sei que esse comprimento daqui até aqui, como diz o enunciado, vale 30. Então, esse comprimento que vem daqui, ó, até ali, ele vai valer o comprimento da barreira mais, no caso, 2. Certo? Então, seria 2 mais x, que seria esse outro comprimento. Então, esse comprimento aqui seria o 2, que ele já me falou, mais o comprimento aí da barreira, 2 mais x. Então, olha só, se eu peguei esse daqui, né, e coloquei ele proporcionalmente com 2 mais x, do outro lado, então eu vou pegar o 24, certo? E vou colocar proporcionalmente a esse outro comprimento aqui. Mas que comprimento é esse daqui, ó? Se tudo isso daqui, certo? Se todos... Deixa eu voltar aqui, arrumar esse traço aqui. Então, veja bem, se daqui até aqui vale, no caso aí, ó, 24, esse outro comprimento vale 56 menos 24, certo? Então, esse outro comprimento vale 56 menos 24, ó, 56. Então, do comprimento total, que vale 56, eu tiro 24, aqui fica igual a 32. Então, 24 mais 32 é igual a 56. Então, o primeiro eu fiz 30 está para 2 mais x, então 24 vai estar, no caso aí, para 32. Essa primeira relação que eu monto. E aí, agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Eu vou colocar esse daqui entre parênteses e vou fazer a multiplicação dele assim, certo? E depois vou fazer a multiplicação assim, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira. Veja bem, vai ficar 30, que multiplica 32, que é igual a 24, que multiplica, no caso, 2 mais x, certo? 2 mais x. Então, olha só, o 24, ele está multiplicando 2 mais x, então eu vou passar o 24, no caso, dividindo, mas primeiro eu vou resolver isso daqui. Então, quanto eu multiplico 30 vezes 32, eu vou encontrar aqui 960. Vai ser igual a 24, que multiplica 2 mais x. E aí eu fecho. O meu 24, ele está, no caso, multiplicando, eu vou passar ele dividindo agora. Vai ficar 960 dividido por 24 é igual a 2 mais x. Como o 24 saiu daqui, certo? Eu não preciso colocar mais entre parênteses. Então, na hora que eu resolvo aqui, ó, 960 dividido para 24, isso vai ser igual a 40. 40 é igual a 2 mais x, certo? 40 é igual a 2 mais x. O 2, ele está somando com x. Eu vou passar ele para o outro lado, então, subtraindo. Vai ficar 40 menos 2 é igual a x. 40 menos 2 é igual a 38, que é igual a x. Então, a resposta correta seria 38 aí, a letra C. Alguém fez de algum modo diferente aí, que deu o mesmo resultado? Eu fiz 32 mais x está para 30 e 56 está para 24. Deixa eu apagar aqui, e aí vamos fazer desse jeito aí que você pensou. Deu o mesmo resultado, Valeriano?
Deu. Vamos lá. Deu. Vamos aí, vamos pensar nessa linha. Você fez como? 32, 32 mais X, que vale aquela 32. partezinha ali com a barreira tudo junto, mais X, Você colocou mais assim, ó, X, 32 mais X está para 30. está para 30. Então, no caso, seria. Então, no caso. E aqui do outro lado? 56 está para 24. 56 está para 24. Deixa eu ver aqui. 32 mais X está para 30, certinho. Né? 32 aqui mais X está para. Você somou esse daqui mais esse, né? Para dar os 32? Exatamente. Foi. 30, então, o Valeriano somou 32 mais 2, certo? Está para 30. Então, seria 56, vai estar para 24. Vou resolver rapidão aqui, ó. O 30, ele está dividindo, passa multiplicando, certo? Vai ficar assim, ó. X é igual a 56 vezes 30 dividido por 24, certo? E aqui tem o mais 32, que eu esqueci. E aí eu vou fazer essa multiplicação, 56 vezes 30 dividido por 24, que dá 70, né? Então ficou assim, ó, 32 mais x, que dá 70. Vou passar o 32 para o outro lado, ele vai, no caso, com o sinal negativo, 70 menos 32, x é igual, no caso aí, a 38. Ficou até melhor do que do modo como eu resolvi, né? Ficou menor e mais rápido. E essa linha eu não consegui pensar desse jeito, não. Mas tá certinho também essa linha de raciocínio. Tranquilo? Galerinha, fazer a chamada Eu aí. peguei a base que você falou na primeira. Que eu peguei a base pegando o comprimento maior pelo menor. Sim. Galerinha, vou fazer a chamada rapidão aí, vou parar a gravação.